Um pouco que foi o meu sentimento ontem, durante o momento em que nós estávamos aqui na bancada assistindo o interrogatório. Era um momento histórico e nós tínhamos ali um tribunal, um inquisidor e um réu, a principal liderança do país, sendo interrogada e por uma situação completamente injusta, cheia de nulidades, e a gente tendo que assistir aquilo. Ele não foi substituído. Essa questão que você trouxe... Ele está desassessorado. Essa questão que você trouxe traduziu um pouco o que foi o meu sentimento ontem, durante o momento em que nós estávamos aqui na bancada assistindo o interrogatório. Era um momento histórico e nós tínhamos ali um tribunal, um inquisidor e um réu, a principal liderança do país, sendo interrogada e por uma situação completamente injusta, cheia de nulidades, e a gente tendo que assistir aquilo. E aí foi difícil assistir o Alexandre de Moraes perguntando, interrogando o presidente Jair Bolsonaro, que é legitimamente a figura política mais importante do país, com o nosso direito. Foi a cena, né, assim, clara, cristalina da morte da nossa democracia. Então, realmente, se ele simplesmente fizesse o que você sugeriu aqui, talvez tivesse sido mais fácil de assistir. Porque aquele interrogatório não podia estar acontecendo. E nós estávamos todos aqui assistindo, impotentes, o Brasil inteiro impotente diante dessa cena grotesca que foi, e que simboliza a morte do devido processo legal, a morte do Estado democrático de direito, a morte da nossa democracia. E talvez se ele tivesse batido nessa tecla, como você sugeriu agora, eu não tinha pensado nisso, de que o julgamento era ilegítimo, portanto não vou responder, algo assim, ou um pouco mais elaborado. Isso teria mais efeito. Até porque hoje nós estamos numa época em que o consumo é de conteúdos rápidos. Exato. Como aconteceu com outras falas dele que viralizaram. Talvez tivesse sido mais fácil eu não estava conseguindo traduzir qual foi o meu sentimento ontem durante o momento que a gente estava assistindo. E talvez tenha sido isso. A hora que passou, ele fez uma piada. Coisa que não podia acontecer. Porque quem conhece o Bolsonaro sabe que ele é genuíno. É uma pessoa boa fazendo piada. Foi engraçado. Mal. Ele é um homem bom. Exato. Ele é um homem bom. Mas na frente dele, a gente tinha um homem bom. Na frente dele, nós temos um ditador. Esse é um sujeito que estava atuando para as câmeras. Por quê? Sabe-se que ele não é assim. Sabe-se que ele foi o oposto quando não estava televisionado. E tudo que deu errado, ele mandou cortar. E mais um detalhe. Qualquer outra pessoa, de todos os réus, de todas as testemunhas, de todos os advogados que possam falar a mesma coisa que nós estamos sugerindo aqui, não viraliza para o mundo como uma fala do Bolsonaro. Então, assim, é a fala que se alguém no mundo quiser acompanhar esse julgamento, é esse momento que ia assistir, não ia assistir outro momento. Exato. Então, era o momento mais importante se quisesse mandar alguma mensagem. A falha dos professores... Eu não sei se é robô, ou é gente gaga de pensamento. Porque gente gaga de pensamento fica escrevendo a mesma coisa. Aí os gagos, tem dois gagos de pensamento com a mesma frase, uma frase copiada um do outro, né? Fácil falar quando não é o seu que está na reta para ser preso. Não, para mim não é, não, porque eu também, ontem, vocês esqueceram, eu fui condenado a quase 10 meses de detenção. E justamente porque a ritualística do meu caso no processo não estava correta, que eu me nego a reconhecer muitas das coisas deles. Mas o meu está em segredo de justiça, eu não posso falar o que é. Mas eu falo aquilo que eu faço e aquilo que eu acredito ser mais correto. Porque se eu entro numa dança que não tem ritmo, para dançar com o diabo, como diz o professor Suano sempre bem aqui,
eu só paro de dançar quando o diabo quiser. Mas o Pavinato, mas ele não seria preso se ele tivesse tido essa... Mas não é questão de ser preso ou não ser preso. Bolsonaro é vítima. Nós estamos numa ditadura, minha gente. Esse é o ponto. Então, se não tem regra do jogo, como é que você vai passivamente para a audiência? Não, você não pode ir passivamente, porque do outro lado tem um ditador. E você é vítima. Bolsonaro era a vítima do sistema. E ali, em sua frente, estava o seu inquisidor. Ou seja, eu vou trazer reflexões subjetivas através de descontração e piada. Meu amigo, se isso vai reduzir 5, 10 ou 15 anos da condenação dele, tanto faz, porque ele vai ser condenado do mesmo jeito. Agora, só para finalizar, quem escreve no chat, porque é muito fácil, você não está na pele dele. Eu quero só para te dizer que todos que se dispõem a sentar aqui nessa bancada correm risco que você que está aí comentando, ou um robô, não corre. Não, porque nós é o mau amigo. É o mau amigo. É aquele que vê a pessoa fazendo uma coisa que vai dar merda e a pessoa fica, vai lá, vai, é isso mesmo. Você sabe o cara da sala de aula que fica assim, chamou sua mãe, porrada, aquela plateia que fica gritando porrada, Caio, desculpa. É isso. Posso fazer uma consideração? Eu posso ter interpretado errado, mas a estratégia do Bolsonaro, para mim, os assessores passaram uma estratégia que foi muito clara. Por que ele começou falando do governo dele? Porque ele quis mostrar o seguinte, eu fiz um governo de ruptura com aquela porcaria que havia, porque eu queria construir uma nova estrada. E eu fui fazendo só coisas boas, ao ponto de ter incomodado gente que não vale nada, em especial o sistema. E o sistema se voltou contra mim. Tudo que está acontecendo é uma perseguição política, e a prova é que nós temos um político aí, tanto que eu convidei ele para ser vice-presidente na minha chapa, fazendo uma gozação na cara dele. O problema todo é que isso não teria o impacto, e eu concordo contigo e com o Pavinato, não teria o impacto se ele só tivesse falado isso aqui. Isto aqui é ilegal, é nulo e não tem legitimidade, porque está tudo errado. Ponto final. Se o senhor quiser, me prende. E aí, Ana, a questão, será se ele seria preso? O Alexandre de Moraes não tem mais como recuar. O Alexandre de Moraes é aquele cara que está numa mesa de pôquer, tem um par só nas mãos, mas criou a sensação de que ele tem um flash. Então o que ele está fazendo? Se você botar isso aí, ele coloca outra coisa. Se você vai, ele vai até o final. Mas, professor, é o sonho dele botar, o sonho dele botar o Bolsonaro na cadeia. Falar que não vai responder porque em virtude das inúmeras ilegalidades ele não reconhece o julgamento, não é motivo para dar voz de prisão. Não está faltando com respeito. Exatamente. Se o Alexandre de Moraes desse voz de prisão, ia acontecer o que o Caio falou. Na frente de todo mundo, prendendo por nada. A parte não é obrigada a falar. Mas aí ele ia ser preso por nada. A parte não pode. A parte, se ela quiser, ela não fala. Ela não fala, mas o problema todo é que nós estamos ignorando a personalidade do Bolsonaro. O que ia acontecer ali era um jogo de Big Chicken. É o jogo do galinhão, para ver quem escapa primeiro. E o Alexandre de Moraes ia provocar. Até ele dar uma aloprada. Não é o que o Pavinato propôs. O que o Pavinato propôs é aquilo que eu falei, o primeiro, que é o ignorar, e que o Caio falou, que é mostrar para o mundo que nós vivemos numa ditadura. Exato. Ele mostraria se ele fizesse aquilo que o Pavinato fez, que foi o que eu disse que é a primeira caminho. Ignorar. Só tem um detalhe. A situação que estava sendo criada lá é quase a brincadeira da pessoa que chega na frente do outro e diz assim, por que você está irritado? Não estou irritado. Está irritado. Tem uma hora que o cara perde a paciência e dá-lhe um murro. É isso que o Alexandre Moraes faria com ele. E ele estava pedindo um momento para que eu fizesse. Porque o Alexandre de Moraes não pode recuar. E ao contrário do que a gente pensa, um ato do Alexandre de Moraes de extremismo, as pessoas dizem, ele jamais vai fazer isso porque ele não terá apoio. Não, o ato do Alexandre de Moraes de extremismo é como o cara que abraça os 11 que estão do lado dele, os 10 que estão do lado dele, diz assim, eu fui pro extremo, e se vocês não me apoiarem, vai cair todo mundo no ralo. Mas todos vão apoiá-lo. Mas aí aconteceria o que ele falou, estava sendo televisionado ao vivo, ele ser preso por nada. Não, porque aí seria preso por nada. Ele não seria ali. Isso aí ele não faria isso, ele não faria. Mas a questão no final é que, concordando ou discordando, né, a figura do Alexandre de Moraes não saiu do ditador.
Porque não só o Bolsonaro, daí não dá para trazer a responsabilidade exclusivamente por uma piada que o Bolsonaro fez, né? Mas o ambiente daquele interrogatório que foi televisionado ontem foi de troca de risadas, de brincadeiras entre os advogados das partes acusadas e o Alexandre de Moraes. Porque por diversas vezes ali teve... de marketing. Não, por diversas vezes teve piadinha de brunch, teve piadinha de agora vou falar igual o ministro, e risadinha pra cá, risadinha pra lá. Então, o que é que a gente quer? Nós queremos, de fato, expor a ditadura e o ditador, ou nós queremos ser as ovelhas sacrificadas ali no frigorífico do ditador? Então, eu acho que houve um erro muito grande nisso, né? Se as partes acusadas, as vítimas, de fato quisessem expor o processo de ilegalidade que está rolando aqui no país, eles deveriam ter se portado de maneira distinta. Entendo também que esses advogados são advogados de grandes causas, são advogados que estão acostumados com os ministros ali do STF. Mas ali, você me desculpa, ninguém é amigo. Se você é o meu advogado, eu estou sendo vítima de um processo ilegal, eu não quero que você, na qualidade de meu advogado, se dirija ao juiz que está me julgando, o ditador, de maneira amistosa. Você me desculpe. E foi isso que a gente viu ontem. Não teve certo e errado ontem. Até porque não tem regra do jogo no Brasil. Exato. O fato é, o mais vantajoso seria ninguém servir de escada para um Moraes humanizado. Pave, esse foi o problema. Vocês foram esgrimistas e foram no ponto por uma razão simples. Caíram na estratégia do Alexandre de Moraes, que era mostrá-lo humanizado. A questão do... não está na piada, para mim, não está na piada do Bolsonaro. A piada do Bolsonaro, ela está dentro de uma sequência de um argumento estratégico, de um processo estratégico. O problema foi aquele ambiente que pode chegar ao povo, sabe como? Porra, é tudo a mesma coisa, olha como eles estavam bem. E o Alexandre de Moraes vai mostrar para o mundo que ele não está perseguindo ninguém, porque ele tratou com lisura nas suas amadas. Ele fala assim, ele tratou todos com urbanidade. E detalhe, ele ficou constrangido com a piada do Bolsonaro. Ele, no início, ele riu da piada que ele fez, quando o Bolsonaro disse assim, posso fazer uma brincadeira? Ele disse, não, pergunte pro seu advogado. Pensa bem, senão você vai dançar. Quase mostrando quem manda na parada. Aí o Bolsonaro fez a piadinha, ele não gostou. Aí ele simplesmente declina do convite. Aí deu uma risadinha, dizendo... Depois ele completou lá no Braga Neto. Quem prendeu você fui eu. É a forma que eu recusei qualquer convite desse cara. E todo mundo riu, né? Então, isso é que foi errado. Todo mundo serviu de escada. Pro povo é um teatro. E a vantagem dessa estratégia de repetir a mesma frase 10 vezes é que também obrigaria a mídia como um todo, na hora de apresentar, repetir essa frase, porque não teria outra frase para apresentar. Então imagina, o Jornal Nacional teria de ter colocado para o Brasil inteiro que o Bolsonaro disse que o processo é todo ilegal, né? Então perdeu também essa oportunidade. É verdade, porque você aumenta a chance de cortes. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.